tratar do primeiro, vou começar em primeiro lugar por o da industrialização, o da modernização económica, depois faremos um intervalo e continuaremos para os outros, para depois ainda haver um espaço para discutir. Não há dúvida que esta coisa da industrialização e da modernização económica do país no pós-guerra é um assunto muito interessante e que foge a leituras fáceis. Eu tenho dito que Portugal nos anos 50 e depois nos anos 60 vive um período de profundas mudanças na sua estrutura económica e social. Antes da Revolução de Abril, seguramente este é o período de mudanças mais profundo que a economia portuguesa conhece ao longo de todo o século XX. E chama este período um período de mudanças invisíveis. Porquê? Porque a dinâmica da mudança económica é uma mudança contraditória. Há setores da sociedade ligados às elites económicas, sobretudo da indústria, que apostam numa industrialização do país, eletrificação, industrialização do país, e que vão desenvolver os setores que há pouco referi, a hidroeletricidade, as químicas de base, os agroquímicos, a siderurgia pouco depois, o material elétrico, a metalomecânica de base, ao longo dos anos 50 e 60, e, portanto, uma aposta na industrialização, mas, por outro lado, a resistência de um mundo de interesses que quer evitar as consequências políticas e sociais da industrialização. E que, portanto, entende que ela deve ser refriada ou condicionada por vários fatores de ordem política que assegurem a manutenção do regime a despeito da industrialização, ou seja, que esconjurem os riscos da industrialização. E, portanto, vocês têm uma manobra política que atravessa toda esta dinâmica modernizadora, que é um discurso regressista, passadista, que acompanha toda esta mudança. Como se esse discurso quisesse esconjurar ideologicamente os riscos da modernidade. Por exemplo, vocês têm uma reforma do ensino técnico, em 1947, indispensável à preparação dos quadros para... Porque, reparem, não é possível mexer na educação para industrializar o país sem mexer na educação. Como é que um operário analfabeto mexe numa máquina complexa? Como é que um contramestre de uma cadeia de produção sofisticada pode não saber ler nem escrever? Ou pode não ter conhecimentos técnicos? Não é impossível. E daí que nos anos 50, 47 arranca a reforma do ensino técnico, preparar operários especializados, ou quadros intermédios especializados, e depois começa a campanha de educação de adultos, no início dos anos 50. Preparar operários que saibam ler e escrever, para a industrialização. Não há. E depois, mais tarde, virão as reformas do ensino secundário, essas mais dilatadas. Atenção, na universidade é que nunca se mexe. Porque a universidade é sempre concebida como o laboratório de reprodução da élite. É preciso, a única reforma modernizadora da Universidade Portuguesa ao longo do século XX é a reforma do Veiga Simão, na véspera da queda do regime, 1973. A Universidade é sempre concebida como o cadinho da reprodução da élite. Nunca como uma alavanca do desenvolvimento económico, a não ser quando isso é formulado, já tardiamente, pelo Veiga Simão, em 73. E, portanto, quando nós falamos nestas coisas do nosso atraso e da nossa... É preciso perceber isso, quer dizer, Portugal nos anos 40 tem 40% de analfabetos, 30 e tal % de analfabetos. É um peso esmagador para um país que se quer industrializar. Não se esqueçam que a Finlândia, em 1899, não tinha analfabetos. E as mulheres já votavam, já havia sufrágio universal, quer dizer, quando se compara com a Finlândia, eu acho graça a isto, porque perde-se de vista o que é a história de cada país. A Finlândia, em 1899, não tem analfabetos,
e as mulheres em 1901 ou qualquer coisa já todas votam. Já há sufrágio universal nos países nórdicos nesses primeiros anos. Não há analfabetismo. Portanto, quer dizer, Portugal tem, nos anos 50, qualquer coisa como 30 e tal por cento de analfabetos. O acesso aos graus, o acesso à universidade é restritíssimo, porque a universidade é construída exatamente como a universidade é para reproduzir as elites. E portanto, há uma influência, esta industrialização tem que se fazer com alguma reforma do ensino, começa pelo ensino técnico, a educação de adultos, ou seja, os níveis primeiros de escolaridade. Depois é que se vai avançando lentamente para a criação do ciclo unificado com o Galvão Teles já em meados dos anos 60, quer dizer, isto vai devagar, é uma adaptação que se vai fazendo devagar e tentando sempre preservar o caráter classista do ensino, quer dizer, não, um lugar para cada um no seu lugar, como tinha dito o Carneiro Pacheco na reforma da Educação Nacional de 36, não é? Quer dizer, um lugar para cada um no seu lugar. Essa ideologia é uma ideologia com muita força na resistência à modernização. Agora, eles fazem essa reforma do ensino técnico, mas se vocês lerem a reforma do ensino técnico, o professor Albérico Afonso fez uma tese muito interessante sobre esse assunto. O que vocês veem é que a reforma do ensino técnico vem completamente decorada de um discurso nacionalista, passadista, retrógrado, absolutamente estranho se não perceber que aquilo é a forma de tentar desconjurar o perigo que a reforma traz dentro de si própria. Ou, se vocês quiserem, nos anos 50 faz um Ministério das Corporações para voltar ao corporativismo e ao velho espírito do corporativismo, mas atenção, é pôr rótulos velhos em garrafas novas, como dizia o Hobsbawm, porque é nas estruturas do aparentemente velho corporativismo que vai nascer a sociologia moderna do José das Nunes e que vai nascer a formação profissional acelerada e que vai nascer as formas disfarçadas e não assumidas de adaptação da velha ordem ao capitalismo moderno. E, portanto, há aqui uma... E, por isso, a invisibilidade do significado da modernidade é uma visibilidade ideológica que faz com que o regime tente ocultar o significado da modernidade para, dessa forma, como desconjurar os seus efeitos reais na sociedade. Mas não é só um discurso. Não é só um discurso. Salazar faz um discurso fantástico quando apresenta o primeiro plano de fomento. É a época dos planos de fomento, quer dizer, a modernização económica do país faz-se com planos de fomento, o primeiro plano quinquenais. O primeiro plano de fomento é de 1953. O Salazar faz um discurso de apresentação do plano de fomento no Palácio Foz, aliás, uma fotografia fantástica, porque é o Salazar ali naquele palco, naquele teatrinho do Palácio Foz, sentado a uma mesinha com uma luz, com um candeeiro aceso, com os óculos assim no nariz, e ao lado todos alinhados, atentos e venerandos a ouvir o chefe diz, o Presidente da República, o Ministro da Economia, o Ministro não sei o quê, mas todos assim alinhados em cadeirinhas que fazem uma curvinha, que é para estar ali toda a gente a ouvir o que ele diz. E então ele faz um discurso extraordinário nesse discurso de apresentação do plano de fomento. Ele diz mais ou menos isto. Temos que industrializar o país. Não há dúvida que a guerra demonstrou que se o país não tem um determinado número de indústrias, fica extremamente vulnerável. Não há dúvida que tem que se industrializar o país. Mas, se nós prezamos aquilo de que tanto gostamos, que é a ordem, a segurança, a temperança dos costumes, eu diria, o viver habitualmente, que ele tinha falado, António Ferro, então temos que pagar, e a expressão é dele, uma taxa de segurança. E o que é a taxa de segurança? Industrialização sem reforma agrária. Ou seja, montam-se as indústrias, mas não se mexe na divisão da terra, para não atentar contra o velho mundo rural. E o que é o resultado disto? Reparem bem, o resultado disto é que vocês fazem uma siderurgia que desde o primeiro momento não tem mercado. Porquê? Porque não se criou, através da modernização do campo, não se criou um mercado viabilizador das indústrias. E como não há mercado,
viabilizam-se como? Administrativamente, com as pautas. Ou seja, não entra cá nada que eles produzam, portanto, ou entra só com preços exorbitantes, e apesar de nessa altura a Alemanha já pôr aqueles mesmos produtos cirúrgicos por metade do preço cá em Portugal, tirando os longos que eram viáveis para a construção civil, etc., mas muitos dos outros que a cirurgia vai produzir já não são economicamente concorrenciais, as taxas aduaneiras, portanto, viabilizam aquilo. O que é que portanto, uma indústria, reparem, viabiliza sem reforma agrária, portanto, é viabilizada pela pauta, é viabilizada pelo condicionamento industrial, essa coisa extraordinária que vem dos anos 30, que é que ninguém pode montar uma nova indústria sem autorização do governo. Não é montar uma nova indústria, é comprar uma máquina nova na indústria. Imaginem vocês que nós somos todos produtores de calçado e de repente eu chego e digo, eu tenho uma máquina de calçado nova que produz por metade do preço tudo o que vocês produzem, ou seja, o dobro do que vocês produzem por metade do preço. E querem instalá-la porque isto aumenta, melhora brutalmente a capacidade. E o governo diz, não monta nada, porque é preferível que se continue a obsolescência industrial, mas que não haja nem despedimentos, nem concentrações, nem coisa nenhuma, e cada um fique como está, porque assim aguentamos. Como é que nos aguentamos? Com a pauta, com o condicionamento industrial e com salários baixos, ou seja, com a polícia. A polícia é um instrumento de política económica. Polícia política, a Guarda Republicana. Porquê? Não há liberdade sindical, não há greves, não há agitação social e, portanto, a reivindicação social elimina-se também. E, portanto, a indústria é convidada a crescer ao abrigo, sem reforma, sem modernização da agricultura, para conciliar o velho mundo rural, é convidada a crescer ao abrigo da pauta, ao abrigo do condicionamento industrial, já agora ao abrigo da cartelização corporativa, que era a organização daquilo em grêmios, em cartéis, em que cada um fixava o que é que cada um podia fazer e deixava de poder fazer, e ao abrigo da polícia, ou seja, ao abrigo dos salários baixos. E viabilizaram-se essas indústrias. Até ao dia em que a economia abriu. E no dia em que a economia abriu, 80% do dinheiro foi para o grieiro. 80% caiu porque não era viável. Porquê? Porque tinha sido viabilizado política e administrativamente. Através da reserva do mercado interno e do mercado colonial, através do condicionamento da oferta pelo condicionamento industrial e pelo cartel corporativo, através dos salários baixos e da ausência de formação do pessoal. E, portanto, era uma indústria viabilizada administrativamente, que mesmo quando entrou na aventura europeia com a EFTA, mesmo quando iniciou a integração com a EFTA, que vantagem diferencial é que ela tinha? Salários baixos. Era a vantagem que tinha. As conservas, os têxteis, o calçado, quando se entra na EFTA, decuplicam as exportações, decuplicam um negócio fantástico, a indústria do mar, decuplicam. Qual é a vantagem diferencial? O salário baixo. Dura até quando? Até chegarem então aos salários mais baixos dos chineses, do que está agora a acontecer, aliás, está a acontecer há uns anos, agora dos polacos, dos checos, etc. E, portanto, este aparelho montado assim, estamos a pagá-lo ainda agora. Esta estratégia é uma estratégia cujo preço ainda estamos a pagar, porque é uma industrialização viabilizada politicamente e sobredeterminada pela política do durar. E é por isso que eu digo que, mesmo em matéria económica, a política está sempre no comando. Ou seja, a política de não fazer rupturas económicas e sociais, a política de manter tudo como está, a política de não mudar para assegurar a durabilidade do regime. E, portanto, nós vamos ter uma indústria que surge à sombra da pauta, do condicionamento, da polícia, da proteção dos mercados, do condicionamento industrial, da organização corporativa, da polícia, ou seja, que surge politicamente viabilizada. Politicamente viabilizada para manter o quê? Para manter aquilo que o Salazar entendia que era essencial. E que ele diz, noutro discurso essencial, quando ele responde à ironia, que era uma ironia um bocadinho pesada, diga-se de passagem, mas à ironia dos partidários da industrialização da época, que quando se está a preparar o lançamento da cirurgia em Paio Pires eram quintas, era o mundo rural. E os partidários da industrialização, como calculam nessa altura com muito pouca sensibilidade verde, diziam que bonito,
que bonito Pai Pires, com uma fábrica a deitar fumo, com a produzir aço, a produzir o progresso, quer dizer, ironizavam com aqueles portugueses que achavam que os riachos a correr e as borboletas a não sei quê, e as andorinhas e não sei quê, ou seja, faziam uma ironia hoje considerada totalmente politicamente incorreta do ponto de vista ambiental. E o Salazar respondia a essa ironia num discurso célebre. Respondia não no sentido de defender bem o ambiente, não é? Mas respondia a dizer assim: eu gostava de responder aos que ironizam com as virtudes do mundo rural, dizendo que aquilo que defende verdadeiramente um país é o suor dos rostos que ganham o dia a dia inclinados sobre a terra arando-a. E aí sim estão as virtudes matriciais da raça. Aí sim estão as virtudes matriciais. Se nós acabarmos com este Portugal que assegura o pão, ainda que o pão fosse altamente deficitário, porque o pão era o dobro do preço do trigo americano que já se colocava cá naquela altura. E portanto era preciso um aparelho de proteção brutal aos latifundiários para eles continuarem a produzir o trigo nas condições em que produziam. Mas esta ideia mítica de que Portugal deve produzir a terra, deve produzir aquilo que nós comemos, e que proteger essa realidade, a realidade dos que regam a terra com o suor do rosto, onde se criam as verdadeiras virtudes da raça, a temperança, a lealdade, o respeito pela ordem, o respeito pelos valores eternos, daquilo que não se discute, o discurso do ano 10º, não discutimos Deus, não discutimos a pátria, não discutimos a família, não discutimos o trabalho, não discutimos a ordem, não é? Esses valores matriciais eram valores rurais, eram valores da ruralidade, e esses valores não se discutiam e não podiam ser ameaçados, e portanto há este fator que permanentemente é um fator que condiciona o desenvolvimento, a lógica e a estratégia do desenvolvimento industrial.